Hebreus capítulo 2, verso de número 10 ao 18. Leamos todos juntos. Amém? Podeis assentar, irmãos. O escritor aos Hebreus, ele inicia o capítulo 1 falando da posição de Jesus Cristo como rei, como o criador de todas as coisas e o governante de tudo. Mas ele também não apresenta só Jesus Cristo como rei, mas ele vai nos apresentar Jesus como sacerdote. Esses dois ofícios estão estreitamente relacionados, estão estreitamente ligados. E nós precisamos entender claramente o privilégio que nós temos, justamente porque Jesus Cristo, ele é o rei de toda a terra e também o sumo, ou melhor, o sacerdote de Deus em sua criação. Ele assume, na verdade, Jesus assume a posição de Adão. Ele assume a posição e o ofício de Adão, o primeiro homem que Deus criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, deu domínio de todas as coisas, mas há algo importante que às vezes deixamos passar desapercebido, que Adão, ele não foi só declarado o rei, o governante dessa terra, mas ele também foi declarado o sacerdote, ele também era o sacerdote da criação de Deus. E isso é bem claro analisarmos como o escritor aos Hebreus vai nos apresentar Jesus Cristo a partir de um retrato ou de um padrão que Adão ele exercia, né? Ele era o rei da criação. Nós podemos ler em Gênesis no capítulo de número 2, aonde o Senhor, ao criar Adão, ele também cria um jardim e coloca Adão nesse jardim, aqui no capítulo de número capítulo 2, versos 7 e 8. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden, para o lado do leste, e ali colocou o homem que formara. Então o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvore agradável aos olhos, boa para alimento, e no meio do jardim estava a árvore da vida. No versículo de número 15, Adão recebe do Senhor também os mandamentos. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem ou do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerás. Então, a gente vai observar que Deus, ele cria o homem conforme a sua imagem e semelhança, no capítulo 1, verso 26, e ele diz para que o homem, ele subjugue, governe e domine sobre
toda a criação de Deus. Deus coloca o homem para governar, e isso é claro, a qual o escritor aos Hebreus vai já também nos apresentando essa posição de Jesus Cristo como o rei, mas também ele vai nos explorar a posição de Jesus Cristo como sacerdote, e essa posição ela precisa ser entendida a partir de Adão, para que possamos compreender a mensagem que Deus está nos transmitindo por meio do escritor aos Hebreus, e para que a gente sinta o privilégio que nós temos de estarmos diante do Senhor. Então, ele recebeu ordens de subjugar e de governar e de guardar a criação de Deus. Deus criou o homem, colocou tudo sob seu domínio e disse para que ele guardasse. O jardim, como nós já falamos outras vezes, ou melhor, a criação de Deus, era um santuário. O jardim era um mini santuário de Deus. Podemos até lembrar que quando o tabernáculo ele é construído, ele tem as figuras justamente representativas do jardim. As cortinas que foram confeccionadas para o tabernáculo tinha justamente os desenhos de árvores e de animais e de jardim que Deus havia criado. Então podemos observar que o jardim ele era um mini santuário onde Deus e o homem se encontravam, aonde o homem e Deus tinham comunhão. Então, a partir disso, queridos irmãos, nós vamos entendendo que Deus coloca o homem para guardá-lo. Adão tinha uma grande responsabilidade. A responsabilidade dele era de guardar o jardim. Mas você pode pensar, você pode refletir no que nós estamos falando e até mesmo perguntar: mas guardá-lo de quê? Protegê-lo de quê? Se havia tudo bom. Mas aí, essa linguagem guardar, irmãos, é a mesma linguagem que Deus ele usa para ordenar que os sacerdotes também guardassem o santuário, para que o sacerdote mantivesse o santuário puro, para que todo mal, queridos irmãos, fosse afastado do santuário, do lugar de habitação de Deus, do lugar, queridos irmãos, de encontro entre Deus e o homem. E aí nós vemos Deus ordenando que Adão guardasse o jardim. Mas é interessante que essa ordem de guardar o jardim, ela está relacionada com as ordens que Deus tinha dado de subjugar, de governar e de sujeitar a terra. Elas estão relacionadas, porque não tinha como Adão ele guardar o jardim sem que subjugasse a criação de Deus. Deus coloca todos os animais sobre o domínio de Adão. E nós vamos observar que Adão tinha governo, autoridade sobre os animais, e que ele deveria subjugar os animais. Mas como? Observamos que foi justamente uma serpente usada para tentar a mulher e levar o homem à queda. Foi justamente uma serpente. Então Adão, ele não guardaria o jardim sem que ele subjugasse a serpente, que era o animal mais astuto que Deus tinha criado no jardim. Então, para que ele mantivesse o jardim guardado, para que ele mantivesse o jardim puro, ele teria que subjugar a serpente. E nós conhecemos a história da queda, nós conhecemos a história da tentação. Por que precisamos trazer este fundo? Por que precisamos trazer essa história? Para que haja compreensão
justamente no ministério de Cristo, na obra que Cristo realizou, para que nós pudéssemos voltarmos para a presença de Deus, para que nós pudéssemos entrar na presença de Deus. Então, a serpente, ela veio até a mulher, e ali começou um diálogo, e a serpente enganou a mulher, fazendo com que ela comesse o fruto que Deus tinha proibido. E ela não só fez isso, mas ela também deu para o seu marido, e ele comeu. Então, o que nós observamos? A árvore, mas como Adão deveria subjugar a serpente, como ele deveria manter e guardar o jardim, através do discernimento do bem e do mal. Foi justamente na árvore do conhecimento do bem e do mal, foi ali que Adão, queridos irmãos, desobedeceu a Deus. A derrota dele se deu ali. E essa linguagem, irmãos, ela é corriqueira na Bíblia. Quando Salomão, ele assume o reino de Israel, que ele ora a Deus, a sua oração é justamente nesse sentido: Senhor, me dê sabedoria para eu discernir entre o bem e o mal, para que eu possa entrar e sair no meio do seu povo. Quando Salomão recebeu o reino de Deus, a sua oração foi justamente este pedido, a qual agradou muito ao Criador. Essa oração agradou a Deus de tal maneira que o Senhor disse: por que você não me pediu riqueza, nem a vingança dos seus inimigos? Eu lhe tornarei tão sábio que homem nem antes nem depois de você haverá. Eu também lhe trarei riquezas e prosperidade. Por causa desse pedido que Salomão fez em sua oração, pediu sabedoria a Deus para discernir entre o bem e o mal. E justamente na árvore do conhecimento do bem e do mal é aonde Adão ele é derrotado. Ele não discerne entre o bem e o mal. E ali ele dá ouvido à mulher, porque ele sabia o que Deus tinha dito para ele. Ele sabia claramente, ele recebe do Senhor. Deus coloca ele no jardim, aonde ele tinha uma comunhão com Deus, e Deus diz para que ele: olha, Adão, de toda árvore que está no jardim você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se você comer, morrerás. E a Bíblia diz que Deus colocou Adão para guardar o jardim. O santuário era para ser guardado, era para ser protegido. Mas por causa da desobediência de Adão, o santuário ele é contaminado. Adão, que ele é um rei, um governante, ele é derrotado por Satanás. E aí o que acontece? Depois que ele é derrotado por causa de sua desobediência, o que entra no mundo? Aí Deus está dizendo: por tua causa, maldito é a terra. O pecado entra no mundo. O pecado agora começa a escravizar o homem, e a morte passa a reinar sobre o mundo. E Adão, ele é expulso da presença de Deus, ele é expulso do santuário. Ele falha, ele é derrotado, ele peca. Por que precisamos apresentar essa história de Adão? Para que eu e você entenda como, queridos irmãos, a criação ela foi redimida, como nós, queridos irmãos, fomos redimidos, como nós fomos trazidos novamente à presença de Deus, como esses inimigos foram destruídos. Se nós não conhecermos a ligação
da queda do homem com a redenção do homem, não teremos compreensão da mensagem que o escritor aos Hebreus está nos transmitindo. E se não compreendermos, queridos irmãos, não sentiremos a gratidão, nem o privilégio de estarmos aqui adorando a Deus, de termos novamente essa comunhão com o Senhor, a qual foi realizada por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus, ele não é só o rei dessa criação, ele também é o sacerdote. O sacerdote é aquele, queridos irmãos, que representa o homem diante de Deus. É aquele que traz a revelação de Deus também para o homem. É aquele que vem para mediar a relação entre Deus e o homem. E aí nós vamos entendendo o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Então Adão, ele não discerne entre o bem e o mal. Simplesmente ele toma do fruto, come, e quando Deus, que na virada do dia vem para se encontrar com ele, ele foge da presença de Deus. Ele não quer mais um relacionamento com Deus, porque agora ele teme a Deus, porque agora ele está envergonhado, porque agora ele está com medo. Então ele foge da presença de Deus, e Deus vai procurá-lo. E Deus o chama. E por causa disso, Satanás, ele tem agora o poder do pecado e da morte. Este mundo arruinado, o mundo arruinado está sobre o poder de Satanás, a qual Jesus Cristo, ele disse: não agora, depois da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, apesar de que há muitas pessoas que, por ser escravo do pecado, fica assim sobre o domínio de Satanás. E a morte, como consequência, como castigo, está sobre toda a humanidade que estão escravizados pelo pecado. Mas aí nós vamos ver como o escritor aos Hebreus, ele remete aqui no capítulo 2, versículo 10 ao 18, o padrão de Gênesis. Ele está remetindo. Adão era o primeiro rei sacerdote. Ele deveria subjugar, ele deveria governar, ele deveria, irmãos, proteger, guardar a criação de Deus, mas ele falha em fazer isso. Ele desobedece, então ele perde o governo, ele perde a autoridade, ele perde a comunhão. Agora ele é escravo do pecado, e a morte está reinando sobre o mundo, e o mundo está em caos, o mundo está, queridos irmãos, em condenação, por causa do pecado de Adão. Mas Cristo é o segundo Adão. Paulo diz que Jesus Cristo é o segundo Adão. Ele é o rei sacerdote. Então o escritor aos Hebreus vai desenvolvendo esses temas do governo de Cristo e do sacerdócio de Cristo aqui no capítulo 1 e no capítulo 2. Ele diz que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o herdeiro do mundo. Ele diz aqui no capítulo 1, versículo 2, e no versículo 3 ele diz que ele sustenta todas as coisas depois de fazer a purificação dos nossos pecados. O versículo 3 do capítulo 1. E quem fazia justamente a purificação pelos pecados era o sacerdote, que entrava na presença de Deus com sacrifício, que fazia expiação pelo pecado do povo. Para quê? Para que o povo fosse perdoado do pecado e para que o povo pudesse ter comunhão com Deus, entrar na presença de Deus. E por causa da sua morte, por causa do seu sofrimento, Jesus,
ele foi feito superior aos anjos e recebeu um nome que está acima de todo o nome. Ele é o Senhor de toda a terra, ele está acima de tudo e de todo. Depois que ele faz a purificação dos nossos pecados, ele assenta à destra de Deus. Você percebe como essa ordenança de guardar o jardim, ela está ligada, relacionada com as ordens que Deus tinha dado para o homem, para que ele subjugasse a terra, para que ele governasse a terra, e que ele povoasse a terra, enchesse a terra, estão relacionados. Mas você vê o que acontece. Ele que era um rei sacerdote, ele perde a batalha, o pecado entra no mundo, contamina toda a humanidade, a morte passa a reinar. E aí você agora entende o ofício de Cristo, você entende o ministério, você entende a posição de Cristo. Ele é o rei sacerdote. Por quê? Porque a obra de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é encarada também como uma guerra, como uma batalha entre Jesus e Satanás, entre Jesus e o pecado. Ele precisa vencer todos os inimigos de Deus. E ele é um guerreiro. Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. É ele que vem nessa batalha. É ele que vem, queridos irmãos, guerrear. Por quê? Porque o mundo, a criação de Deus, a humanidade, ela está em cativo, ela está escravizada, ela está dominada pelo pecado, pelo diabo. A morte passou a todos os homens e reina sobre todos os homens. Então Jesus Cristo, ele vem justamente para realizar essa obra de redenção, aí a qual ele vai criar uma nova criação para reinar sobre ela. Ele vai purificar essa nova criação através do seu próprio sangue. Então ele diz assim: porque convinha que aquele por cuja causa, o versículo de número 10, ele diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Esse é o versículo 10. O sujeito aqui, que ele diz, porque convinha que aquele por causa tudo existe, irmãos, é o próprio Deus, o Deus Pai. E o meio pelo qual tudo existe é o Filho. Deus é o criador de todas as coisas, mas ele cria por meio de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Jesus Cristo é a palavra de Deus, ele é o verbo de Deus. Ele, queridos irmãos, reflete a glória de Deus e o ser de Deus, e tudo existe por meio dele. Tudo existe por meio dele. E ele conduziu muitos filhos à glória. Ele conduziu muitos filhos à presença de Deus. Olha que coisa maravilhosa nós estamos ouvindo por meio do escritor aos Hebreus. Olha o que ele está nos falando: que através de Jesus Cristo nós temos agora acesso, nós somos levados à glória de Deus, porque não podemos esquecer que depois do pecado, a humanidade ela foi banida da presença de Deus, ela foi banida do santuário de Deus, juntamente com quem? Com Adão. Porque Deus
de um só homem criou todos os povos e todas as gerações, segundo Paulo nos diz em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, verso 16 em diante. Por meio de um só homem, Deus criou todas as gerações. Nós estávamos em Adão. Foi por isso que o pecado passou a todos nós, porque quando Adão pecou, nós pecamos também. E quando Adão foi expulso da presença de Deus, nós também fomos expulsos. E a morte passou a reinar sobre nós por causa do pecado de Adão, a qual nós herdamos e nos tornamos escravos do pecado. E por causa do pecado, nós fomos banidos da presença de Deus, nós fomos banidos do santuário. Perdemos a autoridade, perdemos o governo, perdemos a comunhão e perdemos a vida. Foi isso que nós perdemos. Mas quando o escritor aos Hebreus diz que ele levou muitos filhos à glória, significa que nós fomos redimidos, significa que o pecado, queridos irmãos, foi expiado, significa que nós entramos em comunhão com Deus e recebemos a vida para poder estar diante do Senhor, para estarmos na presença de Deus. A glória aqui se refere à presença de Deus, e essa glória, aonde ela habita? A glória de Deus sempre habita em sua casa, a glória de Deus sempre habita no seu povo. E Jesus Cristo nos conduziu novamente a esta glória. Nós que estávamos separados de Deus, nós que fomos expulsos de sua presença, que vivíamos em um caos, dominado pelo pecado, pela morte, agora fomos restaurados, porque Ele nos levou à presença de Deus, Ele nos conduziu à presença de Deus. É o que o versículo de número 10 e o versículo 11 diz. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. A expressão aqui, o termo perfeito, significa completo ou pleno. E Jesus Cristo, Ele cumpriu justamente aquilo que o sistema sacerdotal não podia cumprir. Ele fez o trabalho perfeito de purificação. Porque o trabalho, o propósito do sacerdote era esse. Qual era o trabalho do propósito? Mediar entre Deus e o homem. E um dos trabalhos deles era interceder pelo homem, oferecer sacrifício pelo homem, santificar o povo. Para quê? Para que o povo entrasse na presença de Deus. Porém, o sacerdote, nem o sumo sacerdote, conseguia fazer isso com perfeição. Mas por quê? Porque eles, queridos irmãos, eram imperfeitos, mas Cristo não. Cristo mostrou a sua perfeição de que maneira? Ele mostrou a sua perfeição por meio da obediência ao Pai. Por meio, você pode entender a ideia de perfeito como santificado, a qual ele diz aqui no capítulo 17 de João e o versículo de número 19... Por causa deles eu me santifico, ó Pai. Jesus se manteve santificado, e Ele se manteve santificado em todo o seu ministério. Ele veio ao mundo, e Ele viveu uma vida perfeita de obediência ao Pai. E Ele fez isso, queridos irmãos, para se santificar. Para quê? Para que eu e você, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos santificados, para que nós, irmãos, entrasse na presença de Deus.
Então esse era o trabalho do sumo sacerdote, ou do sacerdote. Para quê? Para termos acesso à presença de Deus. Jesus Cristo se manteve perfeito. Isso é algo maravilhoso, porque aquilo que eu e você não podíamos fazer por meio da lei, aquilo que nós não podíamos ter por causa de nossos pecados, não podia ter o que? Comunhão com Deus. Não podíamos alcançar a justiça, não podíamos alcançar a vida, obter a vida por meio da obediência à lei, porque nós somos escravos do pecado, porque nós somos irmãos pecadores, e por causa disso não tínhamos acesso à presença de Deus, não podíamos chegar à presença de Deus, não podíamos adorar a Deus, mas por causa de Jesus Cristo, que se purificou, por causa de Jesus Cristo, que é perfeito, e o seu trabalho foi eficaz, porque através da sua vida, através do seu sacrifício, da sua morte, amada igreja, ele cumpriu o propósito do sistema sacerdotal, que é purificar um povo. Para quê? Para entrarmos na presença de Deus. E isso nós podemos entender claramente quando ele diz aqui no versículo de número 11: ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Esse aqui é justamente o propósito. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos, porque Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou o homem conforme a sua imagem e semelhança. E ele está dizendo que tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de Deus, porque é Deus que realiza, queridos irmãos, a nossa santificação. Porque é Deus que nos dá a vida, e a forma pelo qual Deus dá a vida é através de Jesus Cristo, seu Filho, o Filho de Deus. O Filho procede do Pai, foi o Pai que enviou o Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. E o propósito do Pai era que o Filho nos resgatasse, o Filho nos salvasse, nos redimisse e nos levasse à presença dEle. Esse sempre é o desejo do Pai. E aí ele diz: por isso ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não se envergonha porque nós somos filhos de Deus. Os crentes foram santificados por meio de Jesus, da sua morte e ressurreição. Ele fez a nossa santificação. Ele nos tornou filhos de Deus, a qual João, ele diz: não nascido da carne nem do varão. Nós não somos nascidos da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Nós somos filhos porque cremos em Jesus Cristo. Nós somos filhos porque Jesus Cristo nos salvou. Nós somos filhos porque Jesus Cristo nos redimiu. Ele nos santificou. Por isso nós somos filhos. E como filhos agora, nós pertencemos à congregação. Nós pertencemos ao povo de Deus. Nós temos comunhão com Deus e podemos adorar o Senhor. Por isso que eu e você precisamos entender a mensagem do escritor aos Hebreus, para sentir o privilégio e a gratidão de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus Cristo para adorá-lo.
Precisamos compreender o que o escritor aos Hebreus está nos falando para que a gente saiba do privilégio que é pertencer agora ao povo de Deus, que é fazer parte da nova criação. A igreja precisa sentir isso, vivenciar essa experiência, sentir a alegria da salvação em seu coração, a gratidão, porque o louvor que devemos transmitir para o Senhor, ele deve ser proveniente desse conhecimento que nós recebemos e dessa salvação. E a igreja precisa adorar o Senhor, precisa louvar o nome do Senhor, mas esse louvor, ele tem que ser proveniente dessa obra maravilhosa, que é este privilégio, ou seja, quem nós somos hoje? Quem nós éramos? Destinado ao inferno, condenado pelo pecado. Não tínhamos mais esperança. Essa era a nossa situação, porque Adão pecou e nós pecamos também. Esse era o nosso destino, como está sendo o destino de muitos. O destino de muitos é a perdição eterna. Mas a igreja, ela tem um privilégio dado por Deus. A igreja, ela foi redimida, foi santificada por meio de Jesus Cristo, a quem ele enviou ao mundo. Porque através de Cristo o Pai está nos trazendo novamente a sua presença. E aqui nós estamos adorando, podemos adorá-lo. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não se envergonha. Porque outrora nós éramos inimigos de Deus. Mas hoje nós somos filhos. E somos filhos porque Jesus Cristo morreu e pagou pelos nossos pecados. E através do seu sangue, ele fez a nossa purificação. E agora, purificado por meio do sangue de Cristo, temos acesso à presença de Deus. E na presença de Deus, queridos irmãos, nós podemos louvar o nome do Senhor. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos. Ele fez isso quando ele morreu na cruz do Calvário. Ele proclamou o nome de Deus, ele revelou o nome de Deus, ele anunciou o nome de Deus, que nós sabemos que diz respeito a todo o caráter e todo o ser de Deus, foi manifestado em Cristo na sua morte na cruz do Calvário. Ele proclamou o nome de Deus. Ele diz em João, no capítulo 5, e o versículo de número 6, revelei o teu nome a ele, ó Pai, e eles creram em mim. Jesus revelou o Pai, ele proclamou o Pai, e ele diz: e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Deus nos concedeu a Jesus Cristo. Isso aqui é a mesma linguagem, o mesmo pensamento que João ele transmite para nós no capítulo 5. Eles eram teu, Pai, e tu me deste a mim. Então nós que fomos redimidos, porque Deus enviou seu Filho, agora pertencemos a Cristo. Por quê? Porque tudo que é do Pai é do Filho, e tudo que é do Filho é do Pai. Então agora nós temos uma comunhão com o Pai através do Filho. Nós pertencemos ao Filho, e por pertencermos ao Filho, porque fomos resgatados, nós pertencemos também ao Pai.
Aí ele diz aqui do versículo 14: portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Você lembra de Adão, que nós acabamos de falar? Que foi derrotado pelo diabo lá no jardim do Éden. E aí o pecado entrou no mundo, e a morte entrou também por causa do pecado. Satanás, agora que tinha o poder do pecado e da morte, estava assolando, assombrando a humanidade caída. Mas aí Jesus Cristo, ele assume, nós que participamos da carne e o sangue, essa linguagem carne e sangue é uma referência a nossas fraquezas, referência à nossa mortalidade. Ele teve que assumir a nossa natureza humana, uma natureza, exceto o nosso pecado. Cristo só, irmãos, não foi atingido pelos nossos pecados, mas ele assumiu a nossa natureza humana, com todas as fraquezas e limitações dela, com todas as necessidades que ela tem, com toda a incapacidade. Ele assume a natureza humana, conforme o escritor aos Hebreus, ou melhor, Paulo nos diz em Colossenses, em Filipenses, no capítulo 2, onde ele diz que ele, estando no seu estado de glória, ele não teve usurpação por ser igual a Deus, mas se esvaziou, tomando a forma de servo e morrendo a morte de cruz. Jesus Cristo, ele se une a nós em fraqueza e mortalidade. Próprio Deus, ele deixa a sua glória, ele se torna inferior aos anjos. Ele se torna inferior aos anjos, porque ele assume a nossa natureza humana. Por quê? Porque nessa natureza humana, nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai guerrear, lutar face a face com Satanás. Ele vai se encontrar, justamente, Deus vai se encontrar com Satanás em natureza humana. E aí nosso Senhor Jesus Cristo nasceu de uma virgem, por obra do Espírito Santo. Ele cresceu em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. Ele nasce debaixo da lei, cumprindo todos os requisitos da lei. Inicia seu ministério aos 30 anos de idade, que era o ministério que os sacerdotes iniciavam. E ele inicia seu ministério. Ele é levado, ele é batizado por João Batista. O Espírito Santo pousa sobre ele. O Espírito Santo conduz ele até o deserto, e ali ele tem, no deserto, queridos irmãos, o primeiro confronto com Satanás. Jesus Cristo, o Filho de Deus, em forma humana, tem o primeiro confronto com Satanás, e ali se inicia a tentação de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado pelo diabo, é o que a Bíblia diz. Vai ficar agora cara a cara. É um deserto. Ele jejua 40 dias e 40 noites. Adão estava em um paraíso. Adão estava rodeado de frutos. Só tinha a proibição de comer de um. Mas Jesus Cristo não tinha nada. Lucas diz que ele estava entre besta-feras. O Senhor Jesus Cristo estava no deserto, aonde os animais eram ferozes.
Ele não tinha água, não tinha pão. E jejuando 40 dias e 40 noites, veio o tentador. Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus Cristo diz para ele: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o homem não vive só de alimento. Adão não vivia só do alimento, dos frutos que Deus deu para ele, não só da árvore da vida que ele ia viver, mas ele dependia daquela palavra que Deus tinha dado para ele. De toda árvore você pode comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não coma, porque se você comer você morrerás. Então, se nós não obedecermos a palavra de Deus, nós também morreremos. Nós dependemos da palavra de Deus para ter vida e vida com abundância. E Satanás, ouvindo as palavras de Jesus, tentou Jesus Cristo mais uma vez. O homem viverá de toda a palavra de Deus? Então tá bom. Transportou Jesus Cristo até o pináculo do templo e citou a palavra de Deus para ele obedecer. Lança-te daqui abaixo, que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que nenhum mal te suceda. E o Senhor Jesus Cristo, prontamente, citando as Escrituras, diz: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo transporta Jesus para um monte muito alto e mostra todo o reino e as suas riquezas e a sua glória. E diz: se prostrado me adorais, eu lhe darei todo este reino e sua glória. E Jesus Cristo repreende Satanás: para trás de mim, Satanás, porque só a Deus adorarás e só a Ele servirás. Primeira vitória de Jesus Cristo. E o inimigo se retirou por um tempo. E os anjos veio e serviu Jesus. E ele inicia seu ministério, trazendo o reino de Deus para a terra, chamando os homens ao arrependimento e à comunhão com Deus. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Ele estava expulsando demônios, ele estava curando os enfermos, ele estava abrindo os olhos dos cegos, fazendo paralíticos andarem, ele estava curando os leprosos, ressuscitando. Tudo isso Jesus Cristo estava fazendo. Por quê? Porque ele estava subjugando Satanás. Ele estava mostrando o poder de Deus. Ele estava trazendo o reino de Deus. Ele estava iniciando, queridos irmãos, uma grande obra aqui na terra, para que os homens voltassem para o Senhor. Ele é o rei, mas ele também é o sacerdote. Ele também é o sacerdote. Mas ele faz isso, queridos irmãos, não em seu estado de glória. Ele faz isso em seu estado de humilhação. E a Bíblia diz que ele, queridos irmãos, na cruz do Calvário, expulsou o príncipe deste século. Paulo diz que ele condenou o pecado na carne. Ele deu um golpe no pecado, através da sua morte. Ele, ao ressuscitar, venceu a morte. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo fez. Para quê? Para cumprir isso que está escrito aqui. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ele participou, ele tomou a forma humana.
se humilhou até na morte de cruz, mas lá, amada igreja, lá ele venceu Satanás. E veja o que Paulo diz aqui em Colossenses, o que Jesus Cristo, o que aconteceu na cruz do Calvário. O versículo 13 diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. E ele removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Ele fez toda essa obra aqui. Ele cancelou a escrita de ordenanças que era contra nós. Ele nos purificou. E ele também, queridos irmãos, destruiu, venceu Satanás. Publicamente ele fez isso. Publicamente o nosso Senhor fez essas coisas. Isso significa que na cruz do Calvário, ele derrotou o nosso maior inimigo, Satanás. Na cruz do Calvário, ele fez a purificação dos nossos pecados. Na cruz do Calvário, queridos irmãos, ele nos concedeu a reconciliação com Deus, nos conduziu à presença de Deus, nos conduziu à glória de Deus. Foi isso que nosso Senhor Jesus Cristo fez. E ele diz aqui o versículo 5: e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Irmãos, ele está dizendo aqui que não é a anjos. Jesus não morreu para salvar os anjos. Deus morreu para salvar os descendentes de Abraão. Aí você pode pensar: então Deus morreu para salvar só os judeus? Não. Quando ele diz aqui os descendentes de Abraão, porque o próprio Paulo vai dizer: nem todos, por serem descendentes de Abraão, são filhos de Abraão, mas só os que são da fé. Os descendentes de Abraão, a qual ele salva, é os que são da fé, porque Abraão é o pai da fé. Todos que seguem a pisada de Abraão, queridos irmãos, são socorridos por Jesus Cristo, são salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. E foi por essa razão de nos salvar, de nos libertar, a razão de que nós estávamos condenados, escravizados e aterrorizados por Satanás, foi por essa razão que ele tomou a forma humana. Foi por isso que ele se tornou semelhante a nós. Para quê? Para vencer o diabo, para destruir o seu reino. Foi por isso que ele fez isso. Por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Você está entendendo que o escritor aos Hebreus não apresenta Jesus Cristo só como o rei, mas ele apresenta Jesus como o rei sacerdote? Você percebe como esses dois ofícios, eles estão entrelaçados? Jesus não poderia fazer a purificação dos nossos pecados sem que ele subjugasse o diabo.
Então ele teve que subjugar o diabo. E aonde foi que ele fez isso? Na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, Jesus Cristo, ele subjugou Satanás. Ele nos purificou e nos conduziu à presença de Deus. Por quê? Porque ele é o sacerdote. Porque ele é o sacerdote. E o versículo 18 diz: porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, ele salva, porque ele sabe qual é a condição da natureza humana. Ele sabe o que nós passamos. Ele conhece nossas fraquezas, ele conhece os nossos limites. Ele conhece, e ele conhece por experiência. Mas em tudo ele nunca pecou, igreja. Mas ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe do desejo da natureza humana, da inclinação. Ele conhece tudo. Então ele pode nos socorrer, ele pode nos salvar, ele pode nos purificar, ele pode nos reconciliar com Deus, ele pode nos libertar, porque ele sabe que é isso. E ele está dizendo, queridos irmãos, que ele é um sacerdote misericordioso, ou seja, ele usa de misericórdia, ele não dá aquilo que a gente merece. Ele se compadece. Misericordioso aqui é se compadecer. Que é, ele sabe da nossa condição. Ele se compadece da nossa miséria. O coração dele se compadece, igreja. Mas nós precisamos ter toda essa ideia, mas essa ideia precisa, irmãos, ser bem absorvida, e nós precisamos entender realmente quem nós somos, qual a posição que nós estamos. Nós precisamos começar a valorizar isso. Nós precisamos começar a valorizar essa obra que Deus já efetuou através de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos acesso à presença de Deus, mas temos acesso por quê? Porque Ele fez a purificação dos nossos pecados. Mas quando você entrar na presença de Deus, saiba pelo que você está entrando. O que você vai fazer na presença de Deus? Você não pode vir aqui simplesmente como um mero religioso, cumprir só algumas cerimônias ou alguns rituais, ou algumas liturgias. Você precisa, queridos irmãos, viver a realidade da nova criação. Esse é o problema dos religiosos. Cumprir rituais, cumprir liturgia, mas não viver a realidade. Qual é a realidade? É a comunhão com Deus. É o relacionamento com Deus e com os irmãos. Essa é a realidade. É isso que nós precisamos entender, amada igreja. Precisamos ter uma ideia clara e perfeita disso. Não é vir para a igreja, vou lá cantar, ou melhor, vou adorar o Senhor, mas uma adoração superficial. A fé deve justamente estar transbordando em nosso coração, para nós virmos à igreja para dizer: eu estou aqui para adorar o meu Deus, sabendo de tudo que Ele fez, sabendo de tudo que nós éramos. Nós não estamos mais condenados, irmãos,
Nós estamos agora em comunhão com Deus. E por meio de quem? Por meio do nosso Rei Sacerdote. Por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. O Filho de Deus, pelo qual Deus cria todas as coisas. É o meio, é Cristo, mediador entre Deus e o homem. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que foi perfeito e realizou uma obra perfeita. Ele se santificou, Ele santificou a nossa vida por meio do seu sofrimento. Ele proclamou o nome de Deus a nós, revelou Deus a nós, através do seu poder, através de sua morte na cruz. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Somos filhos de Deus e isso deve ser encarado a sério. Filhos de Deus. E os filhos de Deus devem refletir a sua glória. Amém, igreja? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Fiquemos em pé. Mas guarde essa palavra em seu coração.